Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma semana para um novo Papo Medcode, aquele papo que você já não perde mais às quartas-feiras, em que eu, Dr. Guilherme Almeida e o Dr. Áureo do Carmo sempre estamos conversando sobre um tema de grande relevância na prática médica. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a chamada úlcera de pressão ou lesão por pressão, como queiram chamar, ou escara, né, como alguns chamavam anteriormente. Um tema super importante, principalmente vinculado à medicina interna, ao paciente internado, mas por que não no paciente ambulatorial também? Aqueles pacientes acamados, pacientes que estão restritos ao leito, restritos à cadeira, né, e estão inativos no leito ou inativos na própria cadeira. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas que é um tema, muitas vezes, que toca, desculpa o trocadilho, toca na ferida de muitos nós, né? Muitos de nós, porque, em última análise, isso pode ser caracterizado como uma falha da assistência à saúde desses pacientes. Então, já convido o Áureo aí a abrir aí o nosso tema, as lesões por pressão, ou escaras ou úlceras por pressão. Queria que você falasse um pouquinho da relevância do tema e, de repente, passar alguma situação aí que você já tenha vivido ou experimentado. Então, boa noite aí a todos, né? Mais um tema aí muito importante na nossa prática, né? Hoje a gente chama de lesões por pressão, porque nem sempre a gente tem úlcera, né? E nem sempre a gente tem escara, né? Então hoje o termo correto é lesões por pressão, né? Lesões por pressão são muito comuns na nossa prática, assim, infelizmente, são problemas que podem matar o paciente, né? Aumentam a mortalidade do paciente, aumentam o tempo de internação do paciente, aumentam a incapacidade do paciente, a chance de infecções secundárias, né? Ou infestações. Ou né? infestações, né? Vários, né? Infestação por miíase, por exemplo, né? Enfim. Então é um tema muito importante por causa disso, né? É uma coisa que não é tão simples assim, tem uma origem aí multifatorial, né? E tudo que é multifatorial são várias variáveis aí que se entrelaçam aí. Então é um tema bastante complexo, né? Quando a gente fala de lesões por pressão, muita gente associa aos cuidados de enfermagem, né? Poxa, a enfermagem não está virando de decúbito e tal, mas não é bem assim, não é só isso. O sistema, né? Exatamente. O sistema envolvido, né? Então não é só isso, né? A gente vai falar, né, de por que ocorre, como ocorre. Vamos começar logo a falar, né? Então, por exemplo, a nutrição do paciente é muito importante. A capacidade cognitiva do paciente é muito importante, né? A sensibilidade do paciente é muito importante, né? A capacidade motora do paciente também é importante, né? Então, assim, tem uma série de variáveis que não só a simples por mudança exemplo, de decúbito. Pega aquele paciente que você internou, um paciente que vai deitar naquele colchãozão duro, né? Aquele colchão velho, daquele hospital que tinha aquela caminha de mola, lembra dessa? Caminha de mola, lembro. né? Ele vai deitar naquele colchãozão duro. E esse seu paciente, de repente, é um paciente que está com uma paraplegia, por exemplo. Isso. Tá? Aí ele tem uma alteração de sensibilidade, tem uma alteração motora. Ele é incapaz de sentir dor e pressão, e ele é incapaz, muitas vezes, de virar o seu membro sozinho, né? E ele vai ficar lá com a sua região sacral, ou o seu calcânio, fixado naquele leito duro, certo? Numa área de proeminência óssea, aquilo vai exercer uma pressão sobre aquela área. E automaticamente você vai gerar uma isquemia naquela região, aumentar a produção de lactato, etc., né? Causar um desconforto que esse paciente não vai sentir. E muitas vezes esse paciente ele já tem outro problema clínico, ele tem uma anemia de doença crônica e vai perfundir pior aqueles tecidos, ou de repente ele tem uma alteração ventilatória que não está oxigenando, não está fazendo hematose corretamente, tem uma saturação menor de oxigênio, não vai estar entregando oxigênio adequadamente para aquele tecido. Eventualmente ele vai ter outro problema, vai ter uma hiperglicemia, vai ter uma alteração imunológica, vai ter uma imunossupressão. Eventualmente ele vai ter um problema vascular, né? Por doença cardíaca que o seja. Aterosclerose. Eventualmente ele vai ter um problema nutricional, não vai ter uma carga adequada de proteína na sua dieta. E aquele tecido ali em sofrimento
vai começar a fazer uma hiperemia, vai começar a fazer um edema, daqui a pouco ele faz uma úlcera efetivamente, uma lesão, aquilo pega a derme, pega tecido muscular, vai até ao osso, eventualmente, e vai infectar, vai causar vários outros problemas. Isso vai demorar semanas a meses, eventualmente, revertendo todo esse processo para fechar. E aí eu pergunto para você, o que você enxerga que seja capaz de evitar, de cortar esse processo do mal, digamos assim? Aí são várias coisas, né, que dependem de nós como médicos, depende dos cuidados. Já deitou na cama? Já. Quem nunca foi operado, né? Então, você é operado, por exemplo, assim, menos complexo do que os casos que você falou. Se você vai fazer uma cirurgia de hérnia, que foi o meu caso, uma hernioplastia inguinal ali, né? E você recebe uma hack. Então, você fica sem sentir nada das pernas para baixo, né? E só isso já faz com que você se exponha ao risco. Médico deitar no leito do hospital que trabalha dá azar? Olha, eu nunca tive esse... Mas você já ouviu falar isso? Já ouvi falar isso. Não Mas, deita no leito não, porque dá azar. Na verdade, o médico já tem a esmeraldite, né? Qualquer leito que ele deite, ele já tá... Eu já falo com meus alunos o contrário, né? Eu dou aula para semiologia, né? Para jovens, né? Quarto, quinto período. E às vezes eu levo eles na enfermaria, eu falo para eles deitarem no leito, para eles saberem como é que é. Como é que é, mas é isso aí. Falo para eles irem no banheiro da enfermaria, beber a água da enfermaria para saber como é que é. Se colocar no lugar do paciente. Em relação a isso, com certeza, isso faz parte do aprendizado, né? A qualidade dos leitos nos hospitais que você trabalha tem melhorado ao longo dos anos? Melhoraram e, assim, a preocupação com a qualidade, né, tem sido cada vez maior, até mesmo dentro do SUS. Nem sempre os recursos estão lá, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem, lá no Gafre, por exemplo, colchões pneumáticos muito mais... Não usa mais caixa de ovo? Número. Caixa de ovo, eu vou te falar que não é dos piores, não. Tem piores, né? Tem piores. Mas não usa mais, não. Assim, em algumas situações você até usa. Né? Mas conta aí pro pessoal que é mais novo aí, como é que é o negócio da caixa de ovo. A caixa de ovo, ela é uma espuma, né, que parece realmente uma caixa onde vem os ovos, né? Ela tem várias reentrâncias, né? Então, isso, teoricamente, você não diminui a chance de ter uma isquemia tecidual no paciente quando ele se deita ali, né? É óbvio que isso aumenta o risco, por exemplo, de infecção, que ali é um meio de cultura, vamos dizer assim. Então, a caixa de ovo hoje não é tão utilizada, não é tão preconizada. Ainda é usada, vários lugares você ainda vê ainda. Né? Mas o que tem hoje de melhor grau de proteção é o colchão pneumático. E tem alguns colchões que são inteligentes, né? O colchão, ele muda a conformidade dele de tempo em tempo, como se o paciente estivesse mudando de decúbito, na verdade. Então, isso são ferramentas hoje que são cada vez mais indispensáveis. E a questão da enfermagem em relação à mudança de decúbito? E as prescrições? 2 em 2 horas? É importantíssimo, né? De 3 em 3 horas é um prazo razoável para um paciente que não tem a capacidade. Mudança mesmo de decúbito, total. Né? E a gente tem, na época da Covid, por exemplo, a gente tinha os gráficos até na parede, né? E o profissional ia lá e de acordo com o horário, ou ele ticava, ou de acordo com o horário, né? O profissional que tivesse, de qualquer área, né? O médico bateu lá o olho, viu que o paciente está na posição diferente do que está no esqueminha lá, alertava a equipe de enfermagem para corrigir aquilo. Né? Na época da Covid, a gente teve muito decúbito frontal, né? Decúbito... Prona, né? Prona, exatamente. A autopronação, quando o paciente podia, ou a prona, quando o paciente estava inconsciente, em ventilação mecânica. Beleza. E aí, o seguinte, quando o problema já está estabelecido, né? O paciente tem a lesão por pressão, é interessante você classificar a lesão. Existem algumas classificações, mas eu meio que já adiantei, né? Aquela que você só tem uma hiperemia, que está restrita à superfície. Isso. Né? Quando você tem acometimento já da derme, quando você tem acometimento de tecidos profundos, gordura, hipoderme, né? Quando você já tem acometimento de camada muscular e óssea. Né? Isso. Conforme a profundidade vai acontecendo, é maior o grau
dessa lesão. E assim, você tem ainda a classificação de oculta, né? Que é quando você tem, por exemplo, uma camada de necrose em que você não consegue ver até onde vai, né, a profundidade da ferida, né? Não consegue visualizar por inteiro a profundidade da ferida. Então, nisso a gente classifica como um grau oculto, né? Isso aí você está caracterizando a classificação, principalmente em relação à profundidade, né? Isso. Agora, você também tem que fazer uma avaliação da lesão sobre presença de infecção e sobre a questão da cicatrização. Aí na cicatrização você tem epitelização. Epitelização é quando aquele tecido anteriormente lesado está coberto de pele. Isso. Epitelização. O tecido de granulação, que já gera muita confusão, que é aquele tecido avermelhado e por vezes vermelhado e amarelado, que fica naquele tecido ali. Isso muitas vezes é confundido com infecção e não é. É simplesmente granulação, uma etapa da cicatrização. A presença do esfacelo, que é aquele tecido amarelado duro, né? Meio mumificado. A presença de necrose, né? Que aí é quando tem escara mesmo, fica aquela mumificação preta, negra, né? E a necrose, tecido necrótico, tem que ser debridado, tem que ser retirado o tecido necrótico, né? E a presença de infecção. Se você tem edema perilesional, se você tem vermelhidão, eritema perilesional, se você tem aumento da dor, né, do paciente naquela úlcera, se você tem presença de pus, né? E se, logicamente, aquela úlcera está agravando, está piorando em sua profundidade, não está tendo epitelização, você pode caracterizar como uma infecção. Além dos quadros laboratoriais, né? Leucocitose, febre, acompanhamento, etc. né? Lembrando que assim, que as localizações mais comuns, né, de lesões por pressão, muitas das vezes aumentam o risco de infecção, né? Por exemplo, lesão sacra, né, muito próximo ali Às ao vezes tem ânus, continuidade com anos. Tem, exatamente. Então é uma área potencialmente contaminada pelas fezes do paciente. Já teve algum por caso urina. de ter que realizar um desvio de trânsito, fazer uma colostomia para proteger a úlcera sacra do seu paciente, Com para não certeza. ter defecação? Ou a colostomia ou sonda retal, né? Você usa sondas retais também. Isso é uma pra coisa, parece ser assim meio óbvia e meio nova, mas não é. Isso é Não, muito faz discutido sentido. já há algum tempo, né? Já há algumas décadas já, né? Por causa das fezes, né, gente? Fezes Contaminação muito das fezes na fralda em relação à úlcera sacra, né? E a urina também, Urina principalmente na mulher, Urina né? no homem usa o Jontex. Na mulher exatamente. você tem que cateterizar, né? Cateterizar. No homem também o Jontex está sendo cada vez menos usado também, né? Dá edema. Só para quem não sabe, o necrose. Jontex é uma gambiarra. Você coloca uma camisinha no pênis e bota lá o catéter na ponta do preservativo. Que aí quando ele urinar dentro do preservativo, ele vai ser escoado pela... Isso, exatamente. Está sendo cada vez menos usado porque atrapalhava mais do que ajudava, né? Então acaba cateterizando. E não é tão higiênico, né? Não é nada higiênico. A mucosa genital também. E aumenta o risco mesmo de isquemia, né, da mucosa peniana. Então, em alguns casos, sim, a gente tem que desviar, tem que sondar, tem que cateterizar o paciente, né? Lembrando que a urina, teoricamente, é um meio estéril, mas a urina é muito ácida, né? Então, muitas das vezes, ela não deixa a ferida fechar e favorece o aparecimento de infecções, não pela urina, né, mas pelo fato da ferida estar aberta. E as infecções de lesões de pressão, elas são chatas, porque muito chatas. Dependendo do local que você trabalha, você pega superbactérias, você pega bactérias multiresistentes ali. Lesões esverdeadas, né? Esverdeada é o que mais dá medo na gente, né? E você às vezes usa antibióticos caríssimos durante um tempo muito prolongado, né? Eventualmente, que você tem que avaliar se o paciente tem osteomielite próximo àquela lesão, né? Sobretudo quando tem exposição óssea. Mas mesmo não tendo exposição óssea, pode ter osteomielite, vai ter que fazer uma avaliação. E lesão sacra, por exemplo, né? A camada de tecido até chegar ao osso é uma camada muito fina, né? Então, quando você tem uma lesão sacra, rapidamente... E aí vai ter efeitos adversos dos antibióticos, já o quadro clínico subjacente do paciente, né? O gasto, né, da internação é altíssimo, né? E multiresistência, problemas de resistência, reinfecções, né? É complicado, né? E mais, né? A chamada colonização crítica, né? Que eu não sei se você
os profissionais que você lida chegam a utilizar esse termo, que é quando o paciente não tem epitelização por 2 semanas e não tem evidência de infecção. Às vezes você usa antibiótico tópico. As poucas indicações de antibiótico tópico nessas lesões, a colonização crítica. Mas, voltando a essa questão da infecção, o tratamento é complicadíssimo, né? E super custoso. Sem dúvida, assim, o melhor de lesões por pressão é não ter, né? Então é o nosso foco. O nosso foco é sempre tentar prevenir o aparecimento dessas lesões por pressão, né? E aí várias são as medidas, né? Desde o diagnóstico precoce também, então tem que sempre examinar o paciente, né? Obviamente, isso parece até óbvio, né? Mas nem sempre isso é feito, né? Muitas das vezes, né, um paciente está lá no leito, em decúbito dorsal, e você consegue fazer os cuidados nele em decúbito dorsal, não precisa virar ele muito, né? Mas o certo é você virar e olhar, observar. Eu já vi casos aí há muitos anos, tá? De um paciente com febre, o pessoal revirando e, pô, esqueceram de olhar a parte de trás do paciente, de virar o paciente e examinar. E ele estava com uma lesão sacral. Uma lesão, cheia de flutuação, às vezes, né? Absceda, às vezes, né? Então, enquanto você não drenar aquilo ali, não resolver aquilo... Então, na hora que examinar o seu paciente internado, por favor, examinem todo. Exatamente. Vira ele de um lado para o outro, né? No CTI, por exemplo, é muito comum o médico pedir para a enfermagem, na hora do banho me chama. Que na hora do banho vão mobilizar o paciente e vão expor o paciente todo, né? Muitas das vezes, quando você está sozinho no leito, chega lá no leito, o paciente está lá cheio de monitores lá, né? Tem um monitor cardíaco, às vezes tem uma nasointeral, né? Tem um catéter vesical, né? E outros eletrodos e tal. Então, às vezes, você sozinho não consegue mobilizar tão bem assim o paciente. Mas na hora do banho, você tem uma equipe de enfermagem ali, você tem 2 ou 3 membros da equipe de enfermagem fazendo isso. Então, é a hora de você ver melhor, né? Examinar melhor o paciente, muitas das vezes. E sem falar que, além do tratamento em relação a esses cuidados de enfermagem, cuidado com a ferida, né, curativos, né, existem curativos especiais para lesões hipersecretivas, né, com algas, etc. Né? Tem vários. Tem aquele UVAC, né? O VAC fazendo uma pressão negativa. E faz uma sucção de úlceras com grande drenagem, né? Lembrar que você tem que lidar com a saúde hematológica do paciente, se ele tem uma anemia com indicação de concentrado de hemácia. Lembrar que tem que ter um suporte nutricional adequado, né? Em todos os aspectos, tanto do micronutriente quanto do macronutriente. Coisa que oxigenação dos tecidos. Já vi tratamento com hiperbárica. Né? Em alguns casos a resposta é muito boa, né? Para feridas crônicas, dependendo também da causa da ferida. Osteomielite, né? Osteomielite, exatamente. Lembrar que osteomielite, né? Um bom tratamento para osteomielite é retirar o tecido. Exato. Só que, por exemplo, o cara tem uma lesão sacral, eventualmente vertebral, fica complicado, né? Como é que você faz? Eu já vi muito paciente falecer assim, né? O Áureo também já deve ter visto, né? Com certeza, porque é uma infecção difícil de tratar, né? O antibiótico não chega lá numa concentração adequada, o paciente muitas das vezes já está espoliado também, né? Está desnutrido, enfim. Então é bem complicado. Bom, então esse é o tema lesão por pressão, um tema super importante dentro da prática médica e também das outras, né, da equipe multidisciplinar, nutrição, enfermagem, fisioterapia, vai lidar com esses pacientes também. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Áureo, dê as palavras finais aí pra gente. Maravilha. Lembrar aí só que lesão por pressão é um problema de toda a equipe, né? Não se deve atribuir só... Falar isso é mau cuidado de enfermagem. Não, é a equipe. Nenhum. Né? É a equipe toda, né? A equipe é multidisciplinar. Então, a gente tem várias medidas hoje que diminuem a chance disso acontecer, né? Uma boa nutrição, um bom cuidado com a dor, a analgesia adequada e a sedação adequada, não sedar muito o paciente, promover uma analgesia boa para que ele consiga se mexer melhor, né? Se locomover até. Nutrição, obviamente, como você já falou, fisioterapia, né? Orientação ao cuidador também, né? Porque às vezes esses pacientes vêm de casa com a lesão, né? Exatamente. Então, a orientação do cuidador para mobilizar o paciente com uma determinada frequência, dependendo da situação. Então, acho que o recado é esse, né? É um problema da equipe toda, não só exclusivamente da enfermagem. E
os cuidados da ferida, em geral, os enfermeiros sabem muito mais do que a gente, Com certeza. né? A indicação de cada Qual curativo. tipo de curativo. Exatamente. Então, procurar o tal do feridólogo, existe, né? É o feridólogo, é um enfermeiro especializado no cuidado de feridas. É isso aí. Beleza, meus amigos. Super contente com o nosso Papo Med Code de hoje. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço e até breve.